5, verso 18 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, uma palavra onde o apóstolo Paulo aqui, ele está falando o seguinte. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que por um só ato de ofensa de um homem, toda a humanidade foi feita pecadora, né? E Paulo vai esclarecer isso melhor em Romanos capítulo 3, verso 23. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai nos relatar, e Paulo aqui, ele é bem sincero quando ele diz, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Sem exceção de ninguém, toda a humanidade pecou. E Paulo vai dizer que essa ofensa gerou para toda a humanidade uma condenação, né? Uma condenação eterna, né? Estava destinada para a humanidade. Mas a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, ele também diz aqui, Paulo também vai dizer aqui, irmãos, que por um só ato de justiça de um só homem, também muitos foram feitos justos, louvado seja Deus. O que é que isso quer dizer? Paulo aqui, ele estava falando de Adão. Quando Adão pecou, toda a humanidade caiu junto com Adão. Estava sujeita à condenação. Mas Paulo vai dizer que o segundo Adão, aleluia, ele é espírito vivificante. O segundo Adão é Jesus Cristo, aleluia. Quando o primeiro Adão morreu, toda a humanidade se tornou pecadora e a morte entrou no mundo. Mas quando o segundo Adão morreu, louvado seja Deus, o pecado ele foi tirado do mundo. Todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, aleluia, têm a promessa de uma vida eterna. Porque o primeiro Adão trouxe morte, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele tem a vida eterna para oferecer. Louvado seja Deus. Amém. Jesus, ele veio aqui para padecer as nossas dores, e ele veio como homem. Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação em ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, tomando-se a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Mas Paulo vai dizer no verso 8, quando ele se achou na forma de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. O primeiro Adão, ele desobedeceu e em consequência disso ele morreu. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, aleluia, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando o primeiro Adão morreu, a morte entrou no mundo, louvado seja Deus, a condenação, ela veio, mas Jesus, ele chegou, aleluia, para resgatar aqueles que se haviam perdidos. Por isso ele vem e começa a pregar dizendo, eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Aquelas que andavam desgarradas. Isaías, ele vai falar que nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada um seguia pelo seu próprio caminho. Mas Jesus, ele vem e ele diz, quem quiser vir a mim, beba. Quem quiser desta água da vida eterna, eu tenho para oferecer. Amém. Ele veio padecer as nossas dores, mas ele não veio padecer como Deus, ele veio padecer como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Louvado seja Deus. Como homem, ele tem sede, mas como Deus, ele diz, quem tiver sede, venha a mim e beba da água da vida. Se você tomar desta água da vida, se fará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Como homem, Jesus Cristo, ele andou aqui e ele disse, eu tenho fome. Mas como Deus, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão terá vida eterna, mas quem não comer deste pão não terá vida em si mesmo. Louvado seja Deus.